Debaixo de um sol forte, os reservas do Corinthians treinaram hoje. O Ralf estava lá, viu? No CT Joaquim Grava. O clima entre os jogadores, o treinador não tá nada bom. Não é isso, Garrafa? É isso, Michele. Os jogadores do Corinthians, depois da derrota para o São Paulo, já iniciaram a preparação para o compromisso de quarta-feira contra o Goiás em Goiânia. No gramado hoje, apenas os jogadores que não atuaram os 90 minutos e também o técnico Fábio Carilli, que por um bom tempo ficou conversando com a diretoria do Departamento de Futebol Integrado. Depois do empate no meio de semana contra o Atlético Paranaense na Arena e da derrota para o São Paulo ontem no Morumbi, há quem diga que o clima está muito ruim entre o treinador e os jogadores. Os jogadores estariam incomodados com algumas declarações públicas do técnico Fábio Carilli, por exemplo, dizendo que muitos jogadores do elenco estão abaixo do que pode produzir. Outra declaração polêmica: o Corinthians venceu o Campeonato Paulista, mas não mereceu. Outra: os rivais têm times mais equilibrados que o nosso. Enfim, isso tudo tem desagradado os jogadores do Corinthians. Sabem que o momento não é bom, mas essas críticas vindas diretamente do treinador não caem bem entre os atletas. Aliás, temos uma informação de que um dos jogadores líderes do grupo ontem, ainda ao término da partida e depois da entrevista coletiva do Fábio Carilli, antes dos atletas passarem na zona mista, eles foram checar com os assessores o que havia dito o técnico corintiano, para saber se tinha novas críticas, para evitar polêmicas, e o pessoal parece que não gostou muito do que o técnico Fábio Carilli disse ontem. A situação dele permanece no clube até o final do Campeonato Brasileiro? Corre algum risco de ser demitido? Nesse momento é pouco provável, porque o regime é presidencialista, o presidente André Sanches não tem esse costume, mas se o Corinthians, por exemplo, não chegar à Copa Libertadores do próximo ano, dificilmente o Carilli permaneça no elenco. Quanto ao time para a partida da próxima quarta-feira em Goiânia, Ralf, que por um problema que se envolveu no final de semana, um acidente automobilístico, treinou normalmente hoje, deve ficar à disposição. O Sornosa continua com a seleção equatoriana, dificilmente chegará a tempo para essa partida. Já o meia Pedrinho, que fez muita falta, segundo a torcida corintiana, no compromisso de ontem, esse jogador joga hoje com a seleção pré-olímpica em Recife, deve viajar de Recife direto para Goiânia, chegando amanhã e ficando à disposição do técnico corintiano na próxima quarta-feira. Amanhã pela manhã, treinamento pronto, na parte da tarde, início da noite, o Corinthians viaja para a cidade de Goiânia. Do CT Dr. Joaquim Grava, Osmar Garrafa, para o Gazeta Esportiva. Flávio, não sei se você faz a mesma... japonês, né? Não, o Garrafa falou que o Pedrinho jogou. Jogou e perdeu de virada, 3-2. Seleção principal faz fiasco empatando com a Nigéria, essa perde para o Japão. Não sei se você faz a mesma leitura que eu, Flávio, mas o Fábio Carilli, ele é um novato como treinador. Só que as coisas, como treinador, né? Ele está no futebol há muito tempo. Só que as coisas aconteceram muito rapidamente, 4 títulos em menos de 3 anos. E me parece que ele ainda não tinha aprendido a lidar com uma situação de estresse, de pressão mais forte. Ele não viveu isso, não. É a primeira vez que isso está acontecendo e talvez ele esteja se perdendo nessa pressão. Mas assim, eu não desgosto quando o técnico coloca isso claramente. Porque ele fala sempre, nós não estamos jogando bem, nós não são os jogadores. Sim. Lembra quando a gente falava que o Rogério Ceni, o time jogava mal, aí ele trazia um monte de números, Sim. nós chutamos. Ou seja, trazia uma outra realidade. Se a gente não gostava daquilo, pelo menos ele está falando a verdade. Ele está falando a verdade. Então, nós não estamos bem. Se os jogadores não gostam, é outra coisa. E é difícil você saber como é que esses grupos são controláveis ou não. A verdade é que o resultado não está vindo.